Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, o Senhor esteja conosco. É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Esta é uma indagação de Jesus àqueles que o observavam para ver como ele agiria no dia de sábado. Vamos ouvir esse evangelho e meditá-lo em nosso coração. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 3, versículos 1 a 6. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem de mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estenda a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus, a maneira como haveriam de matá-lo. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, paz e misericórdia. Nós ouvimos no Evangelho, novamente, Jesus precisa, na prática, ensinar aos fariseus, aos doutores da lei, que o amor está acima de todos os preceitos da lei. Que a lei deve ser vivida no amor, para ter assim pleno cumprimento. Aqui nós podemos recordar no Evangelho de ontem, quando Jesus colhe o trigo para alimentar a si e aos discípulos, ele foi questionado porque trabalhou em um dia de sábado que não é permitido pela lei. Segundo os fariseus, os doutores da lei, naquela época de Jesus, e ainda hoje para algumas instituições religiosas. Pois bem, novamente Jesus num dia de sábado, e ele se recorda da indagação dos fariseus e quis entender se eles haviam aceitado a sua orientação, a sua formação, aquilo que ele havia ensinado como verdade vinda de Deus. Então ele vê um homem com a mão atrofiada, pergunta a eles: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Jesus considera tão importante este fato que nós precisamos compreender que a lei é para a vida do homem. Mas eles silenciaram. Nada disseram, diz o Evangelho. E Jesus, antes de questioná-los, havia observado aquele homem que estava num canto, porque o Senhor diz para ele: vem para o meio, levanta-te e fica aqui no meio. Jesus faz questão de introduzir no seio da comunidade aqueles que estão marginalizados, porque é um pensamento corrente, uma compreensão daqueles fariseus e doutores da lei, que se uma pessoa estava doente, estava enferma, sobretudo se ela fosse deficiente, leproso, ou tivesse de alguma forma uma doença muito rara ou muito evidente, eles consideravam aquela pessoa excluída, amaldiçoada por Deus, julgavam até que ela fosse uma pecadora digna de estar sofrendo aquilo que ela sofria com aquela enfermidade. Então Jesus inclui, vem para o meio, não exclui ninguém. E em seguida Jesus diz para ele: estende
a mão. Aquele que é acolhido no seio da comunidade, que é introduzido na vivência dos cristãos no amor, também tem que reconhecer que precisa estender a mão, tanto para receber ajuda, quanto para depois ajudar outros que precisam dele. Então aquele homem estende a mão e imediatamente a sua mão ficou curada. E fala o evangelho que ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, tramavam como matariam Jesus. Isso tudo porque, meus irmãos, quando alguém se fecha ao amor, nada consegue fazê-lo compreender com clareza os fatos. A pessoa fica com uma visão deturpada e considera o outro inimigo, apenas porque pensa diferente deles. Ou seja, ali, porque Jesus fez o bem a um homem que eles consideravam que não poderia merecer aquele bem, e sobretudo porque era num dia de sábado, feria então uma coisa que eles ensinavam e acreditavam, eles julgavam que Jesus já fosse digno de morrer. Tudo isso porque Jesus, fazendo com autoridade o que ele fazia, convencia o povo. E convencendo o povo, colocava em xeque aquilo que eles tinham como status quo. Ou seja, eles estavam se vendo em risco de perder, eu posso dizer assim, abuso de poder, que já havia degenerado a autoridade que eles haviam recebido de Deus, como fariseus, doutores da lei, para ensinar o povo, como abuso de poder, porque a autoridade tem que ser vivida no amor, na caridade. Então, meus irmãos e irmãs, possamos nós também, neste tempo, examinar as nossas consciências e ver como nós nos colocamos diante de situações semelhantes, onde nós queremos julgar os irmãos, condená-los e até mesmo impedir aquele que quer fazer o bem de fazê-lo com pretexto de que estamos defendendo a lei de Deus. Mas a lei de Deus é o amor. Sobretudo, o amor àqueles que mais precisam. Amor misericordioso. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.